paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é o presbítero Tiago Ferreira. Eu gostaria de meditar um pouco com vocês acerca da palavra de Deus. Nos últimos tempos, a gente tem percebido que o povo de Deus em si tem confundido as coisas, pelo fato de frequentarmos a igreja, pelo fato de nos vestirmos um pouco diferente, pelo fato de falarmos, às vezes, até um pouco diferente da maioria das pessoas. Achamos que estamos num nível, num patamar elevado de santidade e de proximidade a Deus. Mas eu quero te levar a meditar na Sagrada Palavra Escritura do Senhor, que tem ainda alguns pontos que precisamos melhorar, tem pontos que precisamos verdadeiramente rever os nossos conceitos e entender o que é Deus e o amor de Deus na nossa vida, na vida dos nossos, e que isso seja uma meditação para a tua vida, tá? Que sirva de lição para mim, para você, e que nós venhamos verdadeiramente a praticar a palavra de Deus conforme ela é. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia vai além e diz que aquele que crê será salvo, porém, quem não crê já está condenado. Pois bem, o texto é claro em dizer que Deus ele fez a parte dele, Deus ele ofereceu salvação ao homem. E Deus ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso por essa salvação. Deus deu a vida do seu único filho para morrer por nós. Esse foi o papel que Deus ele fez para nos oferecer salvação. Jesus veio, fez o seu papel na humanidade, nos ensinou a viver em santidade, morreu em morte de cruz para nos oferecer salvação. Mas nós outros ainda esperamos algo mais de Deus, né? Nós oramos e questionamos a Deus acerca de algumas coisas, pedimos algo a Deus, pedimos coisas a Deus e esperamos que Deus sempre fale conosco. Olha, eu te amo, eu quero você mais próximo de mim, olha, filhinho e tal. Mas, amigo, não precisamos mais dessas coisas. Deus não precisa te falar mais nada, Deus não precisa te dizer mais nada, não há mais palavras que possam ser ditas para te convencer do amor de Deus. Que se esse ato que Deus fez de oferecer o único filho para morrer por você e morrer por mim, não for o suficiente para te convencer, não tem palavras que possa te convencer, não há pregador que possa te convencer, isso não há sentimento que possa te convencer a aceitar a Jesus, a vir viver uma vida de temor e santidade diante de Deus. Se o sacrifício de Cristo não te convencer do amor de Deus pela tua vida, querido, não tem doutrina, não tem igreja, não tem pastor, não tem outra palavra que te faça entender o amor de Deus pela tua vida. A Bíblia é clara, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. A Santa Sagrada Escritura deixa isso bem claro. O que Deus precisava fazer para te salvar, Ele já fez, querido. O que Jesus precisava fazer para salvar a mim, salvar você, Ele também já fez. Agora, quem precisa tomar um posicionamento somos nós. Quem precisa mudar a atitude somos nós. Quem precisa mudar de vida somos nós, que precisamos melhorar os nossos atos diante de Deus, as nossas atitudes diante do Senhor. Porque o fato de me vestir diferente não me faz mais santo do que ninguém. A maneira de eu treinar o meu vocabulário, eu procurar palavras melhores no vocabulário, não me faz mais santo do que aquele que não fala de maneira tão correta. Isso não me faz melhor nem mais santo do que ninguém. Isso não é sinônimo de santidade, querido. Os anos que você tem na casa de Deus, os anos que você frequenta a igreja, isso não é sinônimo de santidade. O
pecado nasceu no céu, não se esqueça disso. Satanás é um ser celestial, ele nasceu no céu, foi criado por Deus. Não se esqueça disso, que você está entre os átrios, você está no lugar santo, você está dentro da casa de Deus, não te faz mais santo do que as outras pessoas. O que vai te fazer mais santo do que as outras pessoas são as suas ações, as suas atitudes que você tem tido diante de Deus, as suas decisões, que se verdadeiramente têm sido decisões para glorificar o nome do Senhor. Isso quem vai dizer se realmente houve uma transformação na sua vida, não o tempo em que você gasta dentro da casa de Deus, porque tem gente que passa horas dentro da casa de Deus conversando, passa horas dentro da casa de Deus, mas não está falando com Deus, passa horas dentro da casa do Senhor, mas está preocupado com o problema lá fora, está pensando no filho, está pensando no esposo, está pensando na esposa, está pensando na conta que tem que pagar. O fato da pessoa estar dentro do templo, dentro da casa, não faz dele mais santo do que aquele que não está. A Bíblia é clara em diversos exemplos em nos mostrar pessoas que receberam a bênção tal antes daquelas que estavam dentro de um templo, que gastaram toda a sua vida dentro do templo, porém de maneira errônea, sem um compromisso com Deus, sem um comprometimento com a palavra do Senhor, sem assumir as suas responsabilidades dentro da casa de Deus. E olhando para a nossa geração, fica claro, querido, fica claro que a nossa geração não tem temor a Deus. Fica claro que a nossa geração não consegue compreender os mistérios do Senhor, não consegue compreender os mistérios de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela tem que parecer loucura para aquele que não tem conhecimento, para aquele que é indouto, sem fé, mas para nós é poder de Deus, para nós temos que compreendê-la, nós temos que entender a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode parecer loucura para mim e para você, que já conhecemos ao Senhor. A palavra de Deus não pode parecer loucura para nós, nós temos que estar familiarizados com a palavra do Senhor, nós temos que estar inteirados da palavra de Deus. E como eu dizia, a nossa geração parece que não compreende os mistérios de Deus, não há temor mais nessa geração. Jesus ele foi claro em dizer em João 15, verso 14, dizer: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós seremos amigos de Jesus e teremos uma relação de intimidade com Ele, uma relação de amizade com Ele, se nós fizermos aquilo que Ele nos mandou fazer. E o que foi que Jesus nos mandou fazer? Quais foram as ordenanças de Deus para a nossa vida? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Parece simples, mas não é. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então eu preciso verdadeiramente desfrutar e oferecer os frutos dignos de arrependimento da minha vida e oferecer a outrem. O Espírito Santo de Deus, quando está agindo em livre-arbítrio na minha vida, ele desperta dons espirituais, ele desperta amor, compaixão, misericórdia, paz, graça. E ele me dá o dom de compreender os mistérios de Deus. E quando eu não estou ligado com Deus, eu não compreendo a Deus, eu não compreendo os mistérios do Senhor. Porque Deus ele é infinito em sabedoria, nós podemos viver mais de 100 anos nessa terra, nós não vamos compreender a Deus. Desculpa, querido, se você acha que você conhece a Deus o suficiente, você está enganado. Nós não conhecemos nada de Deus, porque o Deus a quem nós servimos, ele é grande. Ele é muito grande, ele vai além do que nós podemos compreender. A nossa pobre mente, por mais que ela seja treinada, por mais que nós estudemos sobre Deus, por mais que nós oremos, nós não vamos compreender a Deus como ele é. Nesse corpo carnal, nessa carne corruptível, é impossível viver a plenitude da graça de Deus, entenda isso. Mas o fato de eu não poder conhecer e compreender a Deus como verdadeiramente ele é, não pode me impedir de buscar a Deus, não pode me impedir de querer conhecer a Deus o máximo que eu puder.
porque eu não vou conseguir compreendê-lo como ele é, mas ele me compreende, ele me entende, ele aceita a minha amizade, como ele mesmo diz. Se fizer aquilo que ele nos ordenou, nós tornamos amigo dele. E essa amizade traz a nós benefícios de conseguirmos nos conectar com ele, de conseguirmos nos relacionar com ele, de conseguirmos nos expressar diante dele. Que essa relação de intimidade ela seja crescente na nossa vida. O fato de um dia eu ter levantado as minhas mãos não quer dizer que eu já conheça a Deus. O fato de eu trabalhar na casa do Senhor não quer dizer que eu já tenha pleno conhecimento do Senhor. Eu sou mais um servo de Deus. Se Ele quiser se revelar para mim, Ele se revela. Mas a minha capacidade de compreensão não é autossuficiente, capaz de compreender a grandeza de Deus. Tamanho é o poder e a glória do Deus a quem nós servimos, o Deus de Israel, o seu Filho amado Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, que é quem nos mostra e nos faz compreender quem de fato é Deus na nossa vida. Mas a nossa geração, pelo fato de não ter mais intimidade com Deus como deveria, de não conseguirmos compreender a Deus como deveríamos, estamos nos perdendo com o passar dos tempos. Porque qual é a diferença da nossa geração hoje para a geração de Noé? A carne está corrompida, do jovem ao velho estamos corrompidos. Qual as diferenças dos dias de hoje para os dias de Sodoma e Gomorra? O que tem acontecido hoje? Naquela época eram casos isolados, era a situação dentro de duas cidades que estavam corrompidas, mas hoje o pecado está generalizado, o pecado está tomando conta de tudo, o pecado está tomando conta do mundo. Mas porque nós estamos dentro de um templo, estamos dentro de uma igreja, a gente está achando que nós estamos livres de todas essas coisas e na verdade ainda não estamos. Jesus mesmo, ele nos advertiu que nós deveríamos continuar crescendo em graça diante de Deus. A Sagrada Escritura, Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus subiu, deu ordem aos seus discípulos, dizendo, vocês ainda não estão prontos, vocês precisam buscar mais, vocês precisam orar mais, vocês precisam consagrar mais. O fato de vocês me conhecerem, de vocês conviverem comigo, não quer dizer que vocês estejam prontos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas busca poder, busque autoridade, busque santidade. Mas hoje nós dissemos que somos santos, nós dissemos que somos separados, e o nome do Senhor é blasfemado todos os dias. Dentro da própria casa de Deus, dentro do próprio templo do Senhor, o nome do Senhor é profanado todos os dias. As pessoas blasfemam contra Deus dentro da própria casa de Deus. As pessoas vão para o templo, vão adorar o Senhor, e quando saem falando uns dos outros, saem criticando a obra do Senhor. Que santidade é essa? Que novo homem é esse? Que nova mulher é essa? Que adoração é essa que nós louvamos, cantamos e quando saímos da congregação, não é difícil você ver alguém murmurar do lado de fora, não é difícil você ver as pessoas questionando o trabalhar de Deus? Que novo tempo é esse? Que geração é essa que não teme mais ao Senhor? O Senhor disse que breve Ele virá e Ele virá mesmo. Mas a Bíblia diz que Ele virá buscar um povo santificado, um povo separado, um povo zeloso de boas obras, um povo que tem zelado pela casa de Deus, um povo que tem cuidado do templo do Senhor. E infelizmente quem blasfema contra o nome do Senhor não são os ímpios. Quem blasfema contra os irmãos e contra a igreja não são os ímpios. Quem blasfema contra a obra do Senhor são aqueles que deveriam estar fazendo a obra de Deus, que ao invés de se unir, ao invés de se ajuntar, criticamos aqueles que estão fazendo. A pessoa não quer fazer, não quer trabalhar na obra, não quer ajudar o Senhor, não quer se converter verdadeiramente, mas vive pondo defeito naquele que está fazendo. Ajude-o. Levante a sua cabeça, lave as tuas mãos, limpe o teu coração,
Põe a mão no arado e ajude a quem está fazendo. Mas não, nós só sabemos criticar, nossa geração critica a igreja A, critica a igreja B, critica o pregador C, o pregador A, o pregador Z, mas ninguém quer fazer. Pagar o preço, ninguém quer pagar. Estudar para ministrar a palavra de Deus, ninguém quer. Querem fazer negócio, querem fazer comércio. E queira Deus que essa geração acorde enquanto é tempo, queira Deus que essa geração desperte antes da vinda do nosso Senhor. Queira Deus que você se converta a tempo de ser salvo diante de Deus. Eu oro a Deus para que você se converta. Porque tempo de ministério não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, carteirinha de obreiro não dá direito à salvação a ninguém, ser pastor de igreja não dá passe livre no céu, estar todos os dias dentro do templo não dá direito à salvação. O seu terno, a sua gravata, o seu vestido não te dá direito a passe livre diante de Deus, não te dá direito a passar na frente, a entrar nas portas celestes, se não tiver em santidade, em obediência, em verdade, se não tiver temor de Deus, não passa na frente de ninguém, não entra, querido. O próprio Jesus nos advertiu: vós que estáis pé, olhe para que não caia, fica ligeiro, meu filho. O erro não está só no outro, não. Nós queremos imputar pecado nas outras pessoas por aquilo que vemos. Queremos imputar pecados e apontar erros dos outros para encobrir os nossos próprios defeitos, para encobrir os nossos próprios erros. Apontamos a maneira do irmão se vestir, a maneira da irmã falar, a maneira da outra se vestir, a maneira do comportamento do outro, como pecado, como fruto de injustiça. Essa pessoa está em pecado, é esse ato, é essa roupa, é essa coisa, isso, aquilo, ao demônio. Não, irmão, o pecado não está nas coisas. O pecado não está nas coisas materiais, o pecado está nas coisas espirituais, o pecado está dentro do ser humano. A Bíblia diz que o pecado nasce de dentro para fora. As concupiscências, ou seja, os desejos do homem, os desejos da mulher, são de lá que nascem o pecado. O pecado não vem da roupa, o pecado não vem do tecido que a pessoa usa, o pecado não está em nada que a pessoa vem usar. O pecado nasce dentro de mim e dentro de você. Quando nós não temos temor a Deus, quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós não damos lugar para Deus operar, o pecado nasce dentro da minha vida, dentro da tua vida. Quando eu não libero perdão para os meus irmãos, o pecado nasce dentro de mim e aí ele pula para fora e ele se manifesta de diversas formas. Mas nós começamos a olhar para as outras pessoas e começamos a achar defeito nos outros, começamos a olhar para os outros e imputar sobre eles pecados para abafar e para tentar esconder os nossos próprios pecados. Mas está na hora, ao invés da gente começar a enxergar o defeito na vida do outro, a gente tirar o argueiro do olho e olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida. Porque glória a Deus que eu não vou ter que dar conta da vida de seu ninguém diante de Deus. Eu não vou ter que dar conta da vida da minha esposa, eu não vou ter que dar conta da vida dos meus filhos. Eu vou ter que dar conta da minha vida diante de Deus. É minha obrigação, é o meu papel, ensinar a minha casa, a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Porque a Bíblia diz que aquele que não consegue dominar a sua própria casa, não adianta ele querer dominar a casa de Deus e doutrinar e ensinar a casa de Deus, porque é trabalho perdido. Tá? Então é minha obrigação sim instruí-los, mas dar conta deles diante de Deus, a salvação é individual, querido. Eu vou dar conta da minha vida diante de Deus, você vai dar conta da sua vida diante de Deus. Então não se preocupe com o erro, o pecado, a falha de seu ninguém, se preocupe com seus próprios defeitos, se preocupe com as suas falhas, porque um dia todos nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta daquilo que temos feito por meio do corpo, seja bom ou seja mal. Está pronto? Temos que estar preparados, porque pode ser hoje a volta do nosso Senhor. Jesus está breve, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E nós não temos tempo para ficar brincando de ser crente. Não temos tempo para ficar esperando a palavra que nos faça chorar, a palavra que nos faça, irmão, quer chorar, chora agora.
Chore agora, reveja os seus conceitos, reveja os seus passos diante de Deus, reveja a tua vida diante de Deus, o que você tem feito, o que você tem vivido, aonde você tem andado, aonde você tem se assentado, em quem você tem tocado. Guarde os mandamentos do Senhor, olhe para a sua vida, porque você vai ter que dar conta diante do Senhor daquilo que você tem feito. É tempo de nós nascermos de novo, querido. O crente hoje se escandaliza. Se a gente disser que nós temos que nascer de novo, a pessoa se escandaliza. Queira Deus, se a gente pudesse aceitar Jesus de novo, mesmo estando dentro da casa de Deus, seria bom isso para refletirmos no que temos feito. Seria ótimo para muitos de nós nascer de novo. Mas a arrogância não deixa, a ignorância não deixa. O meu papel, o meu título, a minha carteirinha não deixa. Eu tenho que preservar a minha integridade, eu tenho que mostrar que eu que mando, eu que sou autoridade. Ô meu querido, ô minha querida, vamos dar lugar para Jesus operar na nossa vida, vamos deixar Deus transformar a nossa vida de verdade, vamos deixar Ele se apresentar para nós como verdadeiramente Ele é, vamos deixar Ele se apresentar para nós como verdadeiramente Ele quer, porque o pecado não está do lado de fora. O pecado não está nos outros, o pecado nasce dentro de cada um de nós quando nós deixamos. O pecado não nasceu num lugar sujo, o pecado não nasceu num lugar imundo, o pecado nasceu no céu. Quando Satanás olha para Deus e quer ser igual a Deus, nasceu então o pecado no céu. Ao lado do trono de Deus, nasceu o pecado. Então não pense que eu e você somos melhores do que ninguém, porque nós não somos. Estamos todos sujeitos a falhas. Mas nós precisamos restaurar e reatar nossa amizade com Deus enquanto é tempo. Nós precisamos reatar nossa amizade com o Senhor. E colocar o pecado interior não para fora, mas queimar e matar ele no berço. Na concupiscência, ainda na carne, ainda na mente, lutar contra, pedir a Deus sabedoria para poder nos livrar do pecado antes que ele venha pular para o exterior, antes que ele venha pular para fora. Sabe por quê, querido? Entenda uma coisa, nem o diabo, nem Satanás, entenda isso, eu estou te dizendo isso com autoridade de Deus, como servo de Deus, estou dizendo isso para você como profeta do Senhor, nem Satanás tem autoridade para te fazer pecar, para te fazer cair, se você não quiser. Se você não der legalidade para Satanás, nem ele pode te derrubar, pode imputar pecado sobre a tua vida. Satanás não pode induzir alguém a pecar de fato, se essa pessoa não abrir a porta do coração, não deixar ele entrar. Se você não der legalidade para Satanás, ele não tem permissão para agir na sua vida. Então glorifique a Deus que te deu essa autoridade. Use essa autoridade para repreender as forças malignas contra a tua vida e contra a vida dos teus enquanto é tempo. 1 Coríntios 11, 25 vai dizer que Deus trouxe um novo testamento no sangue de Cristo. O sangue de Cristo trouxe um novo testamento para a nossa vida. O sangue de Cristo trouxe um novo testamento sobre a mim e sobre a tua vida. E o que é testamento? Testamento é uma concordância, testamento é um termo assinado. E a Bíblia diz que esse testamento tem validade através do sangue de Cristo. E nós bem sabemos que um termo, que um contrato, ele tem duas vertentes, ele tem duas partes. Deus ele já fez a parte dele do contrato. Ele já deu o único filho. Jesus deu sangue para nos limpar, para nos salvar, para nos purificar. E a tua parte do contrato? A tua parte no contrato é confiar nele, é entregar a vida a ele. É só isso que precisamos, querido. Só confiar em Deus, entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e verdadeiramente seremos salvos, seremos livres. Porque a parte em que Deus precisava fazer, Deus já fez. Agora quem tem que tomar uma decisão é você. Quem tem que tomar uma decisão sou eu. Quem temos que mudar de vida somos nós, querido. Deus já fez o que precisava fazer para te salvar. Agora quem precisa se salvar é você. Quem precisa tomar salvação à força agora somos nós.
porque Deus já fez a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Apocalipse capítulo 22, verso 12, Jesus disse: eis que venho sem demora, rapidinho eu já volto. E o meu galardão está comigo. E nós bem sabemos que galardão quer dizer recompensa. Jesus está dizendo: eu estou descendo rápido, e eu estou levando recompensa comigo, para recompensar cada um segundo a sua própria obra. Nós seremos recompensados não pela obra de Jesus, mas pelas minhas e pelas tuas obras. Eu serei recompensado pelas minhas obras, e você será recompensado pelas tuas. Mas entenda uma coisa, a nossa geração está enganada. Estamos achando que obra, querido, é cultuar, obra é estar na igreja. Estar na igreja não é obra, é obrigação. Estar na igreja é obrigação do filho estar na casa do pai. É obrigação do filho frequentar a casa do pai. É obrigação do filho estar de contínuo na casa do pai. É obrigação do amigo estar visitando o amigo, estar visitando um companheiro. É obrigação nossa estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus não é obra não, querido. Louvar não é obra, pregar não é obra. Então, quais são as nossas obras diante de Deus? Quais são os frutos que nós temos para apresentar ao Senhor? A Bíblia diz que frutos são aquilo que são gerados através do Espírito. São esses frutos que nós vamos apresentar diante de Deus. Ou são frutos da carne ou são frutos do Espírito. Quais frutos você tem gerado diante de Deus? Quais frutos eu tenho gerado diante de Deus? São essas obras que vão ser transparecidas diante de Deus. A obra de temor, de santidade, de obediência, de verdade, caridade, amor, paz, longanimidade. Tudo isso são obras que nós vamos apresentar diante de Deus. As coisas que são feitas por intermédio dessas coisas. Estar na igreja só não é obra. Pregar não é obra. Louvar não é obra. Dirigir culto não é obra. Amor é oferecermos Jesus às outras almas. Amor é negar a si mesmo em prol do próximo. Amor é crer naquilo que o Filho de Deus tem dito para mim e para você. Então venhamos aguardar um novo de Deus, um novo tempo. Vamos voltar para a luz enquanto é tempo. Vamos sair das trevas enquanto é tempo. A nossa geração está se perdendo. A nossa geração está perdendo o temor de Deus, porque não conhece mais a palavra do Senhor, porque não quer dar mais ouvidos aos atalaias que Deus tem levantado na última hora. Mas queira a Deus que essa palavra faça diferença na tua vida. Queira a Deus que essa palavra faça você meditar e você tome uma atitude, tome um novo rumo diante de hoje. Mude a tua situação, mude a tua vida, porque Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar a tua família, mas depende tão somente de você, porque o que Deus precisava fazer, o que Deus queria e poderia fazer, Ele já fez. Agora falta eu e você fazermos a nossa parte para que sejamos salvos diante de Deus, para que a tua família seja salva diante de Deus, para que os teus filhos, os teus amigos sejam salvos diante de Deus. Faça você a sua parte, seja um atalaia, seja um ministro do Senhor do novo tempo, ministre a palavra de Deus, não seja um papagaio da fé, não ande por aí repetindo o que um e o outro fala, não, vai buscar a Santa Sagrada Escritura, leia, medite, ore e Deus vai te dar uma direção, Deus vai mudar o rumo da tua vida. Seja fiel a Deus, seja amigo, seja servo, seja obediente e verás a glória do Senhor. Toma posse dessa palavra, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus Ele te abençoe e te engrandeça ricamente sobre essa terra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do nosso Deus poderoso, Salvador, seja sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a tua casa e abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém?